E aí, minha galera, quanto tempo? Bom, o que essas três coisas têm em comum? Bíblia, Copa do Mundo e psicologia. Comportamento social e a força do ambiente na sociedade. Da onde que veio essa inspiração? Na reflexão que eu estava fazendo hoje, lendo a palavra de Deus, me veio a visão de como Jesus lida com os ambientes sociais. Como que ele aconselhava em torno do seu comportamento, do comportamento das pessoas e o que ele aconselhava. E junto com isso, a matéria da psicologia social. E observando a Copa do Mundo, olha só, por que torcidas rivais sentam lado a lado na Copa do Mundo? Porque pessoas de tantas culturas diferentes conseguem se encontrar e conviver bem. Não quer dizer que não tenha discussão, ou às vezes agressão, ou às vezes até algum crime, seja de furto, alguma coisa assim. Só que é muito menor as coisas que acontecem, ainda mais considerando um número muito maior de pessoas reunidas no mesmo lugar. Mas por que acontece? O ambiente social de estar com pessoas com uma ideia diferente, talvez um comportamento mais nobre, aquilo traz um ambiente que até uma pessoa mal intencionada, ela diminui as suas ações. Da mesma forma, num ambiente mal intencionado, até pessoas com boas intenções, às vezes têm um comportamento ruim. Então é o poder e a força do ambiente. A gente vê isso na Copa. E isso tem a ver com a psicologia social. Como nos comportamos socialmente? Fica a reflexão para você. Como você é no meio da sociedade, o quanto a sociedade exerce uma influência sobre você, seja nas redes sociais ou seja nos lugares que você socializa. E Jesus? Qual que é a ideia de Jesus aqui? Olha só. Jesus ele começa a falar de como as pessoas procuravam o primeiro lugar para sentar. Ele observou isso. Então é um comportamento social. As pessoas procuravam o primeiro lugar para sentar. Aí ele dá um conselho. Ele falou, nem sempre o primeiro lugar é para você. Então, observe, para você não ser constrangido a se retirar de lá, observe se você cabe nesse primeiro lugar. E aí fica uma visão até política de pessoas que têm uma visão, sei lá, capitalista ou socialista, de achar que tudo é igual, sendo que, por exemplo, o próprio Jesus sabe que tem pessoas que têm um carisma diferente, têm uma condição diferente. E aqui ele cita o exemplo de um casamento. No casamento, as pessoas têm um lugar especial preparado. Nem sempre é porque a condição dela é melhor, mas é porque ela pode ser mais próxima dos noivos, seja parente ou um amigo muito querido. Mas em diversos lugares, a sua própria condição ou seu status social, ele diz qual que é a sua cadeira, qual que é o seu lugar. E às vezes você não tem consciência disso. E aí ele fala, presta atenção, é muito melhor você chegar num lugar e procurar os últimos. Porque se você for direto para o primeiro e ele tiver reservado, o dono da festa pode te pedir para sair para você dar o lugar para quem tem o direito daquele lugar. E aí ele traz essa visão social. Então ele sabe, ele mesmo diz, ó, tem pessoas que são mais importantes. Então olha só, quem fica falando direitos iguais, tudo igual, um monte de coisa, nós sabemos. Na nossa vida nós temos pessoas que são mais importantes para nós. Então o próprio Deus está falando assim, ó, existe também um critério geral social de pessoas mais importantes. E existem pessoas que são mais importantes em determinado contexto e em outro não. Exemplo, um líder, seja do que for, uma empresa, uma igreja, uma escola, ele pode ter uma cadeira especial nesses ambientes, mas às vezes ele vai para um lugar normal, seja um estádio de futebol ou alguma outra coisa, e ele talvez não tenha essa cadeira especial. Então é importante a gente saber isso. Aqui nessa parábola de Jesus tem 3 níveis. O primeiro, um comportamento dentro de nós de buscar querer sempre estar em primeiro lugar. Sempre buscar as primeiras cadeiras ou as melhores cadeiras. Aí ele tenta corrigir isso. Esse é o primeiro nível. Isso então está dentro de nós. O segundo nível é o quê? A gente entender que como eu me porto nesses lugares, saber que pode ter pessoas que são mais importantes e ter a humildade de sentar um pouco atrás para ser convidado para ter uma honra maior. Então ele dá esse segundo nível e tem o terceiro nível. Aí esse aqui é para pouquíssimos, é muito difícil mesmo. Ele fala assim, e você?
Não mais como convidado, mas agora como anfitrião. Quando você for dar uma festa, faz o seguinte: convida pessoas que não tem como te retribuir. Convida os aleijados, os cegos, os pobres. Convide aqueles que não vão poder recompensar você. A sua recompensa eu vou dar. Aqui nessa vida e na ressurreição, no céu. Então ele traz para um terceiro nível. Então olha só como é que muda o nível. Primeiro nível, o que não tem noção e quer sentar em qualquer lugar, em primeiro lugar. Segundo nível, você ter o bom senso de saber qual que é o seu lugar. E o terceiro nível, quando você for fazer uma festa, convida quem não pode te retribuir. Isso aqui é para pouquíssimos. Ó, se você gostou desse conteúdo aí, me fala o que você achou, para a gente poder estar gravando mais, compartilhando um pouco de conhecimento aí, um pouco da nossa experiência. E temos alguns produtos, algumas coisas aí, caso te ajude, né? Mentoria, palestra, livro. Deus te abençoe.